A graça e a paz perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Nós estamos no capítulo 13 do livro de Apocalipse e hoje trataremos da besta que subiu do mar. No capítulo 12, nós vimos um dragão que foi lançado do céu para a terra. Esse dragão não conseguiu vencer uma mulher grávida, ele não conseguiu impedir ou matar uma criança, um bebê recém-nascido, ele perdeu uma batalha no céu. Então na terra, Satanás, que é o dragão do capítulo 12, ele começa a usar os seus agentes. A besta que sobe do mar trata-se do anticristo, isso mesmo. A besta que sobe do mar é o anticristo. No versículo 1, começa dizendo, e subiu, João viu subir a besta. A ideia de subir, isto fala talvez de destaque, mas também mostra que é de baixo. No livro de Daniel, no capítulo 7 e o versículo 8, ele vê um pequeno chifre subindo, destacando, aparecendo entre os demais. Trata-se do anticristo também. Gentileza, conferir na Bíblia de vocês, Daniel capítulo 7, para entender melhor o livro de Apocalipse. Então ficamos. O fato dele ter subido e o pequeno chifre se destacando, isto mostra que o anticristo aparecerá, ele surgirá para controlar, para resolver os problemas do mundo. Isso pode ir de encontro às ideias que temos por aí de pessoas julgando fulano de tal é o anticristo, Bertano é o anticristo. Essa ideia do anticristo aparecer, surgir, levantar depois da derrota de Satanás, isso mostra que ele aparecerá. No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, nós vemos que ele subirá do abismo. Entendemos que o anticristo é um líder político, mas ele estará sendo usado por Satanás. No vídeo anterior que eu falei sobre a mulher e o dragão, nós vimos que o dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 coroas. Então em cada uma cabeça ele tinha uma coroa. Esse dragão que sobe, essa besta que sobe do mar, ela é muito parecida com o dragão que foi lançado do céu. Só que ela tem uma diferença. 7 cabeças, igualzinho ao dragão. Ela tem 10 chifres, igual ao dragão. Porém, a coroa da besta não está na cabeça. Ela está nos chifres. Então, se o dragão tinha coroas em sua cabeça e tinha 7 cabeças, então ele tinha 7 coroas. Mas essa besta, ela terá 10 coroas, porque as coroas estarão nos chifres e não nas cabeças. No versículo 2, nós temos o que pode ser chamado de o retrato da besta. Estão ouvindo a cigarra? Hoje nós temos de fundo as cigarras. Eu fiz aqui um paralelo entre Daniel e Apocalipse. No livro de Apocalipse, o retrato da besta, no versículo 2, diz que ele parece um leopardo, com pés de urso e com boca como de leão. Cuidado, eu sempre digo aqui, o anticristo, ele sempre vai ser como. Satanás é sempre como. Porque o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus. Então, se no livro de Apocalipse 13 nós temos a besta parecida com leopardo, pés de urso e boca como de leão, Daniel teve uma visão com os mesmos animais. Mas na visão de Daniel,
o leopardo era a Grécia, o urso era a Pérsia, o leão era a Babilônia. As características de leopardo é ser rápido, do urso é ser forte e do leão é ser soberbo. Embora as visões tenham os mesmos animais, elas não devem ser confundidas aqui. Vemos ainda que sobre a cabeça da besta tinha nomes de blasfêmia. Isto talvez se dá pelo fato de ele ter uma boca como boca de leão. O leão destaca pelo seu rugido, pelo seu barulho. Ele não é o maior animal da selva, ele não é o animal mais forte da selva, mas ele se destaca pelo barulho que faz e por causa da sua juba. Se tirar a juba do leão, ele fica com uma aparência muito inferior. O leão, ele tem uma característica de blasfemar, uma grande boca. O texto diz que foi dado a ele, no versículo 5, uma grande boca. Essa grande boca é para influenciar as nações, com os meios de comunicação, com o seu discurso. E as blasfêmias farão ele parecer divino. Quando você começa a estudar a mente humana, você percebe que é muito provável que o anticristo, ele acreditará ser o próprio Deus. Pessoas perturbadas com o poder, elas acreditam realmente que elas são aquilo que de fato não é. Mas sabemos que ele será um mentiroso. No versículo 3, nós vemos que essa besta foi curada de uma ferida mortal. O propósito da besta ter sido curada de uma ferida mortal, como se ela estivesse reproduzindo a ressurreição de Jesus Cristo. Quando a besta é curada, então acontece adoração ao dragão, a primeira besta e a segunda besta. No versículo 4, nós vemos a humanidade com os seguintes dizeres: quem é como a besta? Isso faz lembrar o que o próprio Israel falava a respeito de Deus em Êxodo capítulo 15 e versículo 11. Êxodo 15 e 11 mostra eles perguntando quem é como o nosso Deus. Então agora eles perguntarão quem é como a besta. Isso mostra que Satanás, o anticristo e o falso profeta, eles tomarão o lugar de Deus nessa terra. E por falar nisso, eu fiz um gráfico aqui sobre a trindade satânica. O dragão, ele está no lugar de Deus. A besta que sobe do mar está no lugar de Jesus. E a besta que surge da terra está no lugar do Espírito Santo. Dragão, primeira e segunda besta, trindade diabólica, satânica. Essa será a religião oficial na época da grande tribulação. Satanás será o Deus dessa terra. E ele terá o falso profeta e o anticristo como seus agentes. O propósito de Satanás, quando nasceu o menino, o filho da mulher, de Apocalipse capítulo 12, era que ele reinasse através de Jesus. Ele pediu para que Jesus se rendesse aos seus pés, o adorassem, mas como Jesus recusou e foi tomado para o trono, então agora ele vai cumprir o seu objetivo através do anticristo. No versículo 5 nós vemos uma grande boca, eu falei sobre o leão. Vemos que ele fará guerra contra aqueles que rejeitarem a sua autoridade como o Messias.
No versículo 8, nós vemos que a população mundial estará adorando ao anticristo, menos aqueles que estão com o nome no livro da vida. Isso mostra pessoas que se converterão no período da grande tribulação. E no versículo 10, nós vemos uma espécie de alerta do próprio Deus, dizendo que não é interessante fazer guerra contra a besta. E nós vemos que ali está a paciência dos santos, ou seja, espere um pouquinho, e isso é para quem estiver aqui na terra, porque o tempo do anticristo estará no fim. Em Apocalipse 19:15, nós vemos Jesus com a grande espada. Então, o tempo do anticristo será breve. Algumas questões que devem ser respondidas sobre o anticristo. Primeiro, quando será? De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 12, após o arrebatamento da igreja. As principais pessoas que serão enganadas com o anticristo serão aqueles que procuram riquezas, em Mateus 13:22, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, o anticristo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais de mentiras, e as pessoas acreditarão nele. Esses crentes que hoje você percebe correndo atrás de homem, atrás de pregadores, atrás de milagres, atrás de sinais. Na Bíblia ele aparece com vários nomes, por exemplo, homem da iniquidade. Isso fala do seu caráter pecador. Filho da perdição, porque o destino dele será o lago de fogo. Olha esse gráfico que eu tirei do livro Os Agentes do Apocalipse, sobre o Cristo falsificado. Em João 1:34, Jesus é o Filho de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 3, Satanás é o filho da perdição. Em Marcos 1:24, Jesus é o Santo de Deus. Sobre o Cristo falsificado. Cristo, em João 1:34, ele é o Filho de Deus. O anticristo é o filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Jesus Cristo é o Santo de Deus, em Marcos 1:24. O anticristo é o iníquo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Em João 3:13, Jesus é o que desceu do céu. Em Apocalipse 11:7, ele é aquele que sobe do abismo, o anticristo. Em Lucas 4:14, Jesus recebe poder do Espírito Santo. Em Apocalipse 13, versículo 4, o anticristo recebe poder de Satanás. Em João 6:38, Jesus faz a vontade do Pai. Em Daniel 11:36, o anticristo faz a sua própria vontade. Em João 2:14 e 16, Jesus purificou o templo. Em Mateus 24, o anticristo é aquele que contaminará o templo. Em Isaías 53, versículo 3, Jesus é o homem de dores. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele é o homem do pecado. Em Filipenses 2:8, Jesus humilhou-se a si mesmo. Em Daniel 11:37, ele engrandecerá a si mesmo. Em João 1:36, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 11:7, o anticristo é chamado de a besta. Em Lucas 24:51, Cristo é elevado ao céu. Em Apocalipse 19, versículo 20, o anticristo é lançado no lago de fogo. A última questão é sobre a opção sexual do anticristo. Prega-se por aí que ele será homossexual. Isso se dá pelo fato de a nossa Bíblia ter uma
péssima tradução. E ela fala que ele não terá amor pelas mulheres. Deixa eu ler em uma outra Bíblia para vocês. Daniel, capítulo 11 e versículo 37, diz assim: não respeitará nem os deuses de seus antepassados, nem a deusa querida das mulheres, nem a divindade alguma. Ele se julgará superior a todos. Isto está se referindo ao anticristo. Observem que aqui não falou nada sobre a opção dele por mulheres. Sabemos que a mulher tem influência em toda a história. Os grandes líderes foram homens, mas a primeira pessoa que ele aprendeu a confiar, amar e respeitar foram as suas próprias mães. Quando o homem casa, a esposa passa a fazer esse papel. Então, quando fala da opção sexual do anticristo, não está dizendo que ele não gosta de mulher. Está dizendo que ele não será influenciado por mulheres. Ele terá o seu objetivo. Ele será influenciado por Satanás. Isso sim. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreva em nosso canal, participe conosco. Um grande abraço e até o próximo vídeo.